E aí, pessoal? Como é que vão as coisas? Bom dia! Começamos, graças a Deus, o mês de dezembro. Não foi um ano fácil, foi um ano extremamente complexo, difícil, foi um ano de luto, foi um ano de muita luta, mas chegamos aqui. Eu gosto quando a palavra de Deus diz para mim, para você, que precisamos chorar com os que choram. É um tempo de nós sermos consoladores, porque afinal de contas o mundo precisa de consoladores. E Deus tem levantado seus consoladores para, de alguma maneira, trazer esperança para aqueles que sofreram durante um ano tão difícil. Também, a Bíblia nos convida a nos alegrarmos com os que se alegram. É desafiador para você que já passou pelo luto, que já passou pela dor, que já passou pelo sofrimento, que já enfrentou os problemas relacionados à Covid, os problemas relacionados à saúde. Eu queria desafiar você nesse exato momento a se erguer e a enxergar esse Natal como um convite à esperança, como um convite de que o Deus que existe, Ele está estendendo a sua mão para a humanidade. Está chamando a humanidade, está chamando a mim e a você a olharmos para Ele e confiarmos plenamente na sua poderosa mão, na sua providência, na sua graça bendita. Ele é bom, Ele é fiel. E Ele nos dá hoje essa oportunidade de nós vivermos uma estação nova, uma estação diferente, uma estação de esperança. Por isso, no dia de hoje, no encontro de hoje, eu queria desafiar você a, em primeiro lugar, se concentrar totalmente no Senhor. Aproveita cada momento aqui, aproveita cada mensagem que vai ser transmitida, aproveita cada louvor que vai ser cantado e entra nessa presença de Deus a fim de que o seu coração se renove. Ah, irmãos, é um tempo maravilhoso, é um tempo precioso. É um presente que Deus nos entregou. Então, já se desconectando de tudo e já desafiando você a se conectar completamente ao Espírito Santo que está perto de você nesse momento, aí, seja no seu quarto, seja na sua sala, seja no seu ambiente de trabalho, eu quero chamar você para orar. Vamos nos colocar na presença de Deus em oração. Vamos pedir para que o Senhor possa nos alcançar de uma maneira muito especial no dia de hoje. Oremos. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida de cada um irmão, irmã que se aproximou, ó Deus, desse encontro nessa manhã e te pedir, Pai, que a tua bênção esteja sobre ele, Pai. Senhor, aqueles que precisam de consolo diante de um ano tão difícil, Pai, no nome de Jesus, traz consolo. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor renove a esperança, que o Senhor renove a alegria. Que a perspectiva de que o Senhor é vivo e real, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor age na história, que a tua mão de providência, Senhor, não se perdeu em meio, ó Deus, a um ano confuso. Que essa esperança, Senhor, no nome de Jesus, traga paz. Que essa esperança, Senhor, no nome de Jesus, recondicione nosso coração a enfrentarmos e a vivermos a vida, a termos alegria, mesmo diante de circunstâncias adversas, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Esse é o tempo que o Senhor fez. Esse é um dia de alegria, esse é um dia de celebração. Queremos, ó Deus, confiar completamente no Senhor.
Nos ajuda, nos dá a tua graça, nos enche do teu Espírito Santo, nos dá teu poder. Traz cura, traz consolo, traz vida. Traz, Senhor, a tua paz, traz a tua alegria no dia de hoje. Cada momento ministra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, não deixe de adorar o Senhor. Coloque o seu coração com tudo que você tem, extravase sua alma, onde você estiver. Se quiser levantar as mãos, levanta as mãos. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas não perca esse momento por nada. Deus está aqui, Deus está aqui. Com vocês, Clarissa, trazendo alguns louvores muito especiais para a gente. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas.
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei,
estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
Você, veja os seus olhos, olhe para eles, salpicados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei personalidade, eu te fiz puro, complexo, e todo dia eu te dou vida. Eu te amo, mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se desconectou de mim. E apesar de estar vivo, você está lentamente morrendo. Então você procura por outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Só te faz morrer mais rápido e nos separa mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então, eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil. Eu fui tentado, mas eu nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados. Mas havia um preço. Alguém tinha que morrer. Você ou eu. Então eu tomei todos os seus pecados. Troquei a minha vida pela sua. E eu morri em seu lugar. Porque eu amo você. Então eu ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para trazê-lo de volta à vida. Confie em mim. Eu te perdoarei. Eu te darei a vida eterna. Eu te amo. Eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você me seguiria? A única forma possível de existência, a única forma possível de humanidade, a única forma possível para que nós experimentemos o significado real de quem nós somos como pessoas. É por meio dessa história que você acabou de assistir. É por meio do sacrifício de Cristo Jesus.
E esse é o motivo pelo qual a gente entra nesse momento, nessa estação, nesse tempo maravilhoso, nesse tempo de celebração, onde nós fazemos a nossa árvore, colocamos presentes, enchemos de luzes e fazemos com que tudo, absolutamente tudo, possa de alguma maneira trazer para nós algo que faça os nossos olhos brilharem. Porém, eu queria que você, de alguma maneira, entendesse que diante de um mundo onde cada vez mais a fé cristã tem sido atacada de maneira preconceituosa, de maneira radical, de maneira violenta, afinal de contas, o século XX se mostrou o tempo onde mais cristãos foram mortos, simplesmente por afirmarem e crerem nessa palavra e nessa promessa do Evangelho. Eu queria que você compreendesse que em meio a um tempo onde muitas pessoas têm utilizado de pressupostos errados, pressupostos enganosos com respeito à fé cristã, eu queria convidar você a compreender o quanto a fé cristã e o nascimento de Cristo Jesus, essa celebração de final de ano que alcança o mundo inteiro, trouxe para a sociedade ocidental tantas e tantas coisas boas que fazem com que nós usufruamos do que há de mais belo e mais bonito em nossa humanidade. Por exemplo, se não fora a vinda de Cristo Jesus, provavelmente nós não estaríamos, nesse exato momento, celebrando a liberdade de expressão. Nós não estaríamos, nesse exato momento, tendo o direito de fé, o direito de acreditar naquilo que a gente quisesse. Por quê? Porque quando a gente olha para todos os impérios espalhados na humanidade, a gente vê uma dominação do homem sobre o outro homem, onde o homem se coloca no lugar de Deus, e se colocando no lugar de Deus, ele diz: eu sou a referência final para a sua vida e você deve sim culto a mim. Olha só que loucura. Já parou para pensar nisso? Aí é onde aparece Jesus. Aparece Jesus dizendo: não, a gente não adora César. A gente não se curva diante desse governo violento, impetuoso de Roma. Pelo contrário, a gente se curva diante do Criador de todas as coisas, e o Criador é bom. E Ele nos deu liberdade. Porque, afinal de contas, Ele é amor, e o amor só é possível se Ele em si, em sua natureza, for uma decisão pelo bem maior do outro. A gente poderia citar também a questão dos direitos civis. A gente poderia citar a questão da ciência moderna. Já parou para pensar? Se Cristo Jesus não tivesse nascido, provavelmente a ciência moderna não teria nascido também. Por quê? Porque a fé cristã vai afirmar para mim e para você que existe diferença entre criação e criador, entre criatura e criador, porque afinal de contas, naquela época, essa confusão entre criador e criatura, por exemplo, o homem se estabelecendo como Deus, impedindo que a ciência evoluísse, se tornava assim um impeditivo, porque afinal de contas você estaria manipulando Deus, quando você estivesse manipulando a natureza, como se acreditava, por exemplo, nas civilizações mais antigas. A civilização chinesa é um exemplo disso. Então, quando nós olhamos para a fé cristã dizendo para mim e para você que nós devemos, por causa da potencialidade que Deus nos deu,
usufruirmos de tudo aquilo que a natureza pode nos dar e transmitir para nós, ele está dizendo e pontuando que nós devemos produzir ciência a partir dos estudos dos fenômenos naturais. Você pode fazer isso porque Deus lhe deu essa autoridade. Porém, essa autoridade vem também com responsabilidade. Nós devemos promover a ciência segundo a fé cristã, mas com sustentabilidade. A gente poderia colocar a questão da própria democracia, porque o advento de Cristo Jesus valorizou não apenas nobres, mas colocou todos os homens debaixo de uma medida só. Afinal de contas, lei sobre nós é a lei do Criador de todas as coisas e todos estamos sujeitos a ela. Quanta coisa, gente! E a gente vai estar compartilhando nos próximos encontros tudo isso sobre como o advento de Cristo Jesus, a vinda de Cristo Jesus, o Natal, trouxe tantos benefícios para a sociedade ocidental, bem como influenciou o mundo inteiro. Porém, hoje, uma das coisas que nós mais precisamos é de uma atitude prática evocada nesse momento, que é a generosidade. E quando a gente lembra de generosidade, a gente lembra da lenda do Papai Noel. Afinal de contas, que velhinho rico é esse, não é verdade? Para presentear a humanidade inteira. Aliás, todas as crianças com um presentinho, ele tem que ser muito rico. Quem nunca acreditou no Papai Noel? Né? Quem nunca esperou um presente de Natal na noite do dia 24 de dezembro para o dia 25? Quem nunca esperou ele vir? Meus pais já me enganaram algumas vezes, dizendo que o Papai Noel tinha vindo e tinha ido embora e que eu não tinha visto ele, enfim. Mas essa história, pasmem, é fruto da fé cristã. Porque os antigos bárbaros acreditavam que em todo inverno vinha um espírito de inverno atormentar as crianças. Nesse período, a partir do século IV, surge um monge na Turquia, na cidade de Mira, chamado Nicolau. E Nicolau, em todo mês de dezembro, ele reunia presentes, ele reunia alimentos, ele reunia alguma coisa que pudesse fazer com que as crianças e aqueles que mais sofrem pudessem usufruir de um período tenebroso, algo bom, algo gracioso, algo que eles pudessem nutrir esperança no coração. A vida desse padre, desse monge, fez subverter essa história do espírito de inverno que aparecia para assombrar as pessoas. Olha que louco isso. E a história desse homem nutriu no coração da cultura essa perspectiva de que nós devemos sim abençoar uns aos outros, principalmente depois de períodos de tanta dificuldade. Nós precisamos ter esse coração generoso. O problema é que o nosso distanciamento de Deus e a nossa cultura egoísta demais transformou a história do Papai Noel num marketing. A gente vê que antes da Coca-Cola, em 1931, por meio do seu marqueteiro Randall Sundblom, instituir vestes vermelhas, com aquele tecido diferenciado. Foi um projeto que a Coca-Cola fez para que o Papai Noel fosse o seu principal
objeto de marketing durante esse período, a gente vê que o cara que criou essa figura, o Thomas Nast, o vestia de verde. Tinha uma barba alongada, obviamente, desenho após desenho, ele foi melhorando e era meio fofinho, gordinho. Parecia um gnomo da floresta do que esse Papai Noel que a gente vê hoje aí. Mas foi assim que surgiu a lenda e a história, a partir de um homem que entendeu o seu papel como cristão em meio a um mundo atormentado, como cristão em meio a um mundo de dores, como cristão em meio a um mundo desesperado, em meio a um mundo egoísta. Um homem criou toda essa cultura, mas antes dele veio Cristo Jesus. Eu gosto do texto do apóstolo Paulo que diz que ele se fez pobre, sendo rico, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Outro texto em Filipenses capítulo 2 vai dizer que Deus não julgou como usurpação, como desejo, como glória o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se tornando o mais baixo dos servos, para nos abençoar. Irmão, esse é o espírito de Natal. Cristo veio e se entregou, se doou, deu tudo que ele tinha. Ele deu o seu tempo, ele deu as suas emoções, ele deu a sua bênção, ele deu a sua vida, para que nós pudéssemos usufruir de toda a potencialidade que a humanidade pode ter em conexão com o Criador de todas as coisas, porque ele deu a vida para que nós pudéssemos viver. Em meio a essa perspectiva de generosidade provinda da fé cristã, a gente vê, por exemplo, a Jaime Pinsky, um estudioso judeu que estuda sobre aquilo que as grandes instituições ao longo da história deixaram para a humanidade. Ele diz que a grande herança cristã para o mundo foi a hospitalidade. Em outras palavras, foi a generosidade. Foi abençoar qualquer um. Afinal de contas, a raiz grega do termo hospitalidade é filóxenos. Filóxenos significa amigo de estranhos, que difere de xenofobia, tem a ver com preconceito a pessoas de outras raças, pessoas diferentes de nós. A comunidade cristã sempre fora na história uma comunidade subversiva que, enquanto havia violência, enquanto havia dor, enquanto havia pressão de impérios, ela acolhia os mais necessitados, ela acolhia os desprezados socialmente. Ela fazia algo em relação à humanidade. Isso é fé cristã. Isso é verdadeira igreja. E Jesus, ele gostava de ensinar por meio de histórias, que a gente chama de parábolas. E uma parábola é extremamente marcante quando a gente vai falar sobre generosidade, e provavelmente você conhece essa parábola. Ou você conhece pelo menos o nome dessa parábola. Porque em todo lugar você vai encontrar um hospital ou uma farmacêutica que se chama Bom Samaritano. Por quê? Porque essa história era extremamente marcante. O que significa viver em conexão com a realidade do Deus vivo. Vamos ler Lucas, capítulo 10, a partir do verso
25. Eu vou ler todo o texto e a gente vai compartilhar coisas assim super interessantes e desafiadoras que esse texto nos traz. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Até aqui. Sabe que Jesus, ele se tornou o popstar de sua época, porque ele não era apenas carismático, ele carregava a verdade. Ele não era apenas genial, inteligente, com um brilho diferente, mas ele se aproximava de todo mundo. Lucas faz questão de registrar no capítulo 15 que Jesus era amigo de prostitutas e pecadores. Era conhecido como glutão, porque sentava na mesa com todo mundo para uma boa refeição. Isso me deixa um tanto quanto assim, sem culpa, porque eu gosto de comer também, principalmente comida japonesa. Maravilhoso, adoro. Ele era conhecido como beberrão, porque sempre estava tomando um vinho, mas não ficava bêbado, presta atenção, ele não era viciado em bebida. Mas ele era uma pessoa que amava a gente. Então a fama de Jesus percorreu toda aquela região. Era bom estar perto dele. Além disso, a glória de Deus era manifestada por meio de Cristo Jesus. Maravilhas e sinais, cura, o poder de Deus acontecia quando Jesus aparecia e quando as pessoas elas acreditavam que ele era o enviado de Deus para fazer diferença nessa história, para de alguma maneira trazer salvação para a humanidade, porque a humanidade precisa de uma ajuda divina, a humanidade precisa de uma ajuda de fora, a humanidade precisa da mão poderosa, acolhedora, redentora, salvadora, do Deus Criador de todas as coisas. Essas pessoas acreditavam, ansiavam por isso e viram na pessoa de Cristo Jesus a salvação. Então a glória de Deus se manifestava. Eu já vi milagres, os milagres acontecem, os milagres continuam hoje. E eu quero desafiar você a ser uma pessoa que carrega milagres por onde você vai. Deus quer usar a sua vida para manifestar a glória dele a tantos e tantos que estão precisando nesse exato momento da ação viva, poderosa, sobrenatural do Redentor através de você. Então, o que acontece aqui? O intérprete da lei, o doutor da lei, a turma religiosa, os fariseus, eles não queriam perder seus adeptos. Eles não queriam de forma alguma que Jesus quebrasse ou subvertesse tudo aquilo que eles construíram a preço caro. Porque eles de fato lutaram e brigaram para impetrar sobre as pessoas o seu pensamento, que tinha um intuito assim bom no coração. Eles queriam que a religião de Israel fosse uma religião livre de qualquer incursão idolátrica. Mas eles não reconheceram em Jesus essa pessoa que iria trazer salvação. Então, o intérprete da lei foi testar Jesus. E não é bom testar Jesus. E Jesus responde esse intérprete da lei. Jesus sabia com quem ele estava conversando. O intérprete da lei não apenas conhece a Bíblia. Ele conhece as minúcias. Provavelmente aqui é um escriba. Um escriba, ele escrevia a Bíblia e no final da sua inscrição ele contava letra por letra. Ele sabe cada detalhe, lê e relê. Um doutor da lei provavelmente decorou.
Porque, afinal de contas, naquela época não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha Netflix, nem Disney para tirar a nossa atenção. Ele decorou todos os 5 livros de Moisés, provavelmente. E Jesus, sabiamente, com a sua genialidade, seu poder de alcançar o coração, a alma, a psique das pessoas, ele responde, verso 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que lindo isso, né? Então Jesus falou: respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Não era melhor para esse intérprete da lei ir até aí? Ele obteve a resposta de Jesus em relação a como ser uma pessoa que vive a realidade do céu na terra, que vai viver para sempre. Gente que vai viver para sempre é gente que aprendeu a amar. Gente que vai viver para sempre é gente que aprendeu a abençoar o outro. Gente que vai viver sempre é gente que aprendeu a ter empatia, a sentir a dor do outro, a se alegrar com o outro, a viver a realidade do outro, e vendo a realidade do outro, tentar de alguma maneira fazer com que essa pessoa saia dessa realidade e viva coisas melhores. É uma pessoa que doar para o outro. Jesus falou: faz isso que você vai ter vida eterna. Ame ao Senhor, que é a referência final de amor, que é essa referência de se entregar, de se doar completamente. E ame ao seu próximo. Você vai viver eternamente se você viver isso. O que esse intérprete da lei não esperava, quando ele continuou a procurar justificar a si mesmo, justificar a sua própria egocentricidade, difícil essa palavra, né? Seu próprio egoísmo. Ele continua a conversa. E aí a gente tem algo maravilhoso, poderoso. Ele, porém, querendo justificar-se, versículo 29, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Vamos até aqui. A gente continua os versos 36 e 37 no final dessa mensagem. Jesus começa a responder a pergunta que aquele mestre da lei fez a partir dessa parábola poderosa.
E ele usa figuras conhecidas por aquele intérprete da lei. Um sacerdote e um levita. Ambos conhecedores da palavra de Deus, ambos conhecedores das Escrituras, ambos conhecedores daquilo que deveriam fazer em relação àquele que sofre, em relação ao seu próximo. Porém, estavam diante de uma circunstância extremamente difícil. Por quê? Porque eles eram ministros do templo. E sendo ministros do templo, eles não poderiam se contaminar com o sangue de alguém que porventura estivesse morto. Por isso que eles passam ao largo. Porém, não levavam em consideração um princípio maior que estabelece o que significa viver a verdadeira religião? O que é que significa ser um homem justo? O que é que significa viver a realidade de Deus e a realidade do reino de Deus em sua vida? Como falam os profetas, principalmente o profeta Amós, sobre o que é justiça de Deus, principalmente o profeta Isaías sobre o que é o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira religião, um verdadeiro jejum, que é nada mais do que você ver o aflito e agir em favor desse aflito, se compadecer em favor desse aflito. Mas eles não fizeram isso. Eles seguiram para uma autojustificação arrogante, egoísta, que limitava a sua ação por causa de um contexto religioso que eles estavam inseridos e não queriam de forma alguma se contaminar naquela relação. Por quê? Porque demandaria tempo. Quando um sacerdote e um levita iam ministrar no templo, eles deveriam ir limpos. Um processo de purificação, depois que você pegasse em pessoas feridas, e faz sentido isso, tá? Por exemplo, para proteger pessoas de doenças, a gente tem, de alguma maneira, se precaver, entende? De contaminação. Ainda que não justifique a nossa omissão de ajuda. Mas entenda o que eu estou falando. Eu posso me justificar da minha omissão por meio de uma lei que aparentemente está correta, mas não é completa. Esses homens, eles não queriam perder uma semana da sua vida numa purificação para assim voltar ao seu trabalho. Por isso que eles se afastaram. Por isso que eles, de alguma maneira, tentaram se justificar do seu erro por causa do contexto religioso que estava em sua volta, se esquecendo do princípio maior, se esquecendo do coração de Deus, se esquecendo daquilo que de fato agrada ao Senhor, que é o exercício da compaixão. Nessa manhã, eu me encontrei com uma garota e ela me falou algo extremamente verdadeiro. Ela falou assim, sabe, Renan, às vezes, ela não é cristã ainda. Às vezes eu me deparo com igrejas e a gente é tão julgado quando a gente entra numa igreja e as pessoas falam tanto, mas sabe o que eu observo? Elas não vivem aquilo que falam e só falam e não demonstram acreditar por meio de suas ações naquilo que elas ensinam. Falei a verdade. Tem muita gente assim. Não só na igreja, no mundo inteiro. Tem muita gente que é hipócrita. Não só na igreja, no mundo todo. Porém, se nós carregamos essa verdade que transforma o mundo, que tem no seu cerne a expressão do amor, a expressão da compaixão, a única coisa que a gente precisa demonstrar para a humanidade é como se deve valorizar
todo homem, qualquer pessoa, independente da sua raça, da sua condição social, da sua religião, da sua escolha de vida. Nós somos chamados para abençoar e amarmos todos. E essa é a maior expressão da realidade de Deus em nossas vidas. A Bíblia, ela diz, Jesus, ele vai falar em João, que o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros como ele amou. É um amor incondicional. É um amor sem preconceitos. Então, enquanto eu estava meditando nessa reflexão de hoje, eu passei a... Eu gosto de meditar enquanto caminho, né? Então eu tenho feito caminhadas de 1h30. E na volta dessa caminhada tinha uma senhora que estava bêbada, desesperada, no meio da rua, gritando ali perto do local que eu passo. A gente passa em frente a um shopping aqui, perto da minha casa. E ela estava lá gritando desesperada. E aí eu pensei, eu preciso ir para casa ver meus filhos. Aí eu pensei de novo, nós estamos em tempo de Covid. Aquela mulher está sem proteção. O que é que eu posso fazer diante dessa situação? E eu lembrei daquilo que eu ia compartilhar hoje. Afinal de contas, não é para uma glória pessoal. Mesmo em tempos de Covid, ou sem Covid, a gente colocava a pessoa dentro do carro para abençoar e levar para algum lugar, ou deixar no hospital, ou fazer alguma coisa, e não era porque eu poderia me contaminar que eu iria deixar aquela mulher sofrendo, chorando, sem que ninguém desse atenção para ela. Estava bem vestida. Então fui até lá. Quando eu cheguei perto dela, eu perguntei, o que é que você quer? Ele olhou para mim e falou, eu quero luz. E eu sei que o simples fato de eu ter estendido a minha mão, tocado na mão dela, levantado ela, conduzido ela por determinado caminho, demonstrou para ela que é possível acreditar no amor em meio a um momento de rejeição que ela estava sentindo. Ela compartilhou que fora abandonada pelo pai e agora pelo esposo. As pessoas precisam ser amadas. E aqui é onde vem o soco no estômago que Jesus dá, não literalmente, tá? Naquele intérprete da lei. Porque um sacerdote desceu, depois desce um levita, aquele judeu esperava que outro judeu agora descesse e desse uma lição de moral a esses religiosos que deveriam ter não apenas justificado a sua omissão por meio de uma lei justa, entende? Eu posso fazer isso em relação a qualquer coisa que eu faça, mas ele escolhe o samaritano. Você sabe o que é um samaritano para um judeu? É um palestino. O samaritano para um judeu é um nazista naquela época. Era um alemão. Nazista não, vamos usar um alemão. Tá entendendo a perspectiva, né? Era um corintiano no meio da torcida do Palmeiras.
era alguém totalmente rejeitado, considerado nada, considerado impuro. Alguns textos da época de Jesus falam que comer com samaritano é a mesma coisa que comer comida de porco. Por quê? Porque os samaritanos fizeram algo muito mal no templo. Eles trouxeram ossos de pessoas mortas para o templo de Jerusalém. Isso era muito caro para o judeu, existia uma rixa enorme, existia diferença cultural enorme. Jesus vai usar a figura de um samaritano para falar para aquele intérprete da lei. Que loucura, que loucura. E eu acho que naquele momento que o doutor da lei ouviu inesperadamente Jesus chamar esse personagem cultural, que é um samaritano, aquele que é rejeitado, aquele que é preconceituado, aquele que é intitulado como alguém que é impuro, aquele que é intitulado como alguém que está de alguma maneira distante de Deus. Jesus chama esse samaritano uma lição a esse intérprete da lei, dizendo, faça como ele fez. E o que é que ele fez? Ele se compadeceu. Amar, presta atenção, não é apenas fazer algo pelo outro. Também não é apenas sentir algo pelo outro. Porque eu posso fazer algo por alguém e não amar essa pessoa, e eu posso sentir algo por alguém e deixar esse sentimento se esvair, sem, de alguma maneira, agir em favor dessa pessoa. Amar é um movimento do seu coração, da sua alma, em direção ao outro, para entregar algo que aquele outro realmente precisa para viver e continuar a sua vida. É o exercício da generosidade, é o exercício do dar, é o exercício do compadecer-se, se aproximar, sentir o coração do outro e fazer com que ele possa usufruir da mesma paz, da mesma alegria, da mesma satisfação que você usufrui, ainda que seja nos termos dele, mas nos termos dele a gente abençoa, a gente se entrega. O apóstolo Paulo fala que não adianta eu entregar os meus próprios bens aos pobres sem ter amor. Isso é glória pessoal. Não adianta eu ser genial e ser intelectual e dizer sábias palavras se eu não tiver amor. Não adianta eu ser espiritual, falar em outras línguas se eu não tiver amor. Não adianta entregar o meu próprio corpo como Marte se eu não sentir no meu coração uma atração pelo outro. O samaritano se compadece daquele judeu que estava no seu caminho e age. Ele unge ele com óleo e com vinho, e ali já dá a entender purificação. Porque a libação é um exercício de compaixão de Deus para conosco, e está dizendo assim que como a Deus tem esse coração de curar as nossas feridas, nós devemos curar as feridas das pessoas. O samaritano age com o coração de Deus, curando aquelas feridas. E não apenas isso, ele põe aquele judeu no seu animal ou no seu cavalo. Geralmente, naquela época, quem puxa um animal é o servo do Senhor. Ele se colocou como servo daquele moribundo no caminho, colocando ele em cima do seu cavalo e guiando o seu cavalo, servindo. Ele se rebaixa para abençoar outra pessoa. Ele investe um dia inteiro de sua viagem, um tempo longe de sua família, um tempo longe dos seus negócios, para abençoar alguém. Ele tira dinheiro do bolso
2 denários. 2 denários é o salário de 2 dias de trabalho. E entrega para o dono da hospedaria dizendo, cuida dele para mim. Você está entendendo o que significa o Natal? Você está entendendo o que significa viver essa fé cristã e esse momento que a gente está vivendo hoje? Você quer salvar a humanidade? Você quer que algo diferente aconteça? Comece a partir de hoje sendo compassivo, empático, amando as pessoas. Esse é o seu chamado, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para abençoarmos o mundo com amor incondicional, com amor desprendido, com amor generoso, a entregarmos tudo para que as pessoas possam usufruir de algo diferente. O Senhor nos chama nessa manhã a fazermos com que nós, em nossa casa, em nossa família, entre nossos amigos, entre a nossa cidade, entre aqueles que sofrem, valorizemos a pessoa humana, sendo generosos. Ah, meu irmão, meu querido, eu queria convidar você a começar 2021, agora em dezembro, antecipando, de uma maneira totalmente nova, sendo generoso, tendo um corpo todo iluminado. Quando Jesus falou, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, está no contexto de generosidade, de gente que ama mais as pessoas do que as riquezas, de gente que tem empatia mais pelas pessoas do que ganhos financeiros. Isso não significa que você vai deixar de ganhar seu dinheiro. Significa que você vai usar o que Deus tem te dado para abençoar o mundo. Você ama a Deus. Você ama aquele que te abençoa e te dá tudo, te dá todos os recursos intelectuais, físicos, financeiros, para que você possa viver. Você ama esse Deus. Ame ao próximo. E o seu próximo é até mesmo o seu inimigo. Isso só a fé cristã fala. Isso parou uma guerra. Porque nos campos da Hungria, quando os exércitos unificados estavam atacando o exército alemão, o que parou aquela guerra foi o dia de Natal, onde eles compartilharam juntos de uma ceia, por entenderem que existe algo muito maior do que a disputa pelo poder, pelas riquezas, pela glória desse mundo. O que você deseja viver? Como você deseja utilizar aquilo que Deus te entregou? Eu quero desafiar você a, nesse momento, abençoar instituições, abençoar pessoas, a usar a sua força, o seu tempo, o seu recurso, a sua intelectualidade, os dons que Deus te entregou, para nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, fazer alguém feliz, fazer alguém encher-se de esperança, fazer com que alguém usufrua desse período maravilhoso, desse período de Natal. O texto termina dizendo:
Qual destes três, perguntou Jesus, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Eu imagino que naquele momento o intérprete da lei respirou fundo e respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Isso é fé cristã. Isso é ser igreja. O nosso chamado é sermos generosos com todo mundo, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que têm preconceito contra nós, com aqueles que nos batem, com aqueles que pensam diferentes de nós. Somos chamados para sermos generosos e abençoarmos o mundo inteiro. Desafio você a ligar para alguém que está sofrendo nesse momento, a ir numa instituição de caridade, seja orfanato, seja comunidades carentes, e abençoar alguém. A procurar uma pessoa e abençoar essa pessoa. Porque o Natal chegou. É esse o momento que o mundo precisa ver o que significa a maior notícia que a humanidade já recebeu. O Salvador veio. Cristo Jesus veio. Vamos orar nesse momento. Enquanto você ora, a gente vai ouvir mais uma canção e depois eu volto para a gente finalizar com oração. Quero que você continue com a gente, não saia daí. Quero que você pense naquilo que você deseja pedir para Deus nesse momento, se é cura física, se você deseja se entregar de todo o coração para esse Jesus para viver essa realidade, se você deseja vencer a depressão, vencer a ansiedade, o que é que tem incomodado seu coração nesse momento, a gente vai pedir para Deus. Depois dessa canção, você já em oração, a gente vai orar. E depois finalizarmos esse programa tão desafiador, tão poderoso, por causa do Evangelho, por causa do que Cristo Jesus fez para a humanidade. Eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Meu Rei, oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus,
Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos orar? Coloque diante do Senhor aquilo que tem incomodado seu coração. Nosso Deus é um Deus que faz milagres, Deus do impossível. E nesse exato momento Ele tem olhado para você. O que você deseja de Deus? O que você deseja do Senhor? Ele é generoso, Ele é bom. A Bíblia diz que aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Uma das coisas que Deus gosta de nos dar é presentes. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, a vida de todo aquele que nesse exato momento crê na Tua palavra e deseja viver a manifestação da Tua glória, a manifestação do Teu poder, a manifestação da Tua vida. Senhor Deus, no nome de Jesus, o Senhor sabe todas as nossas necessidades. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo, ó Deus, que tem incomodado nosso coração. O Senhor sabe, Senhor, as nossas ansiedades. Eu quero te rogar, Senhor, no nome de Jesus, vem, Senhor, com poder nesse exato momento. Traz cura, Deus, àquele que precisa de cura. Seja a situação mais difícil e mais impossível aos homens. Age agora, Senhor. Ó Deus, o Senhor pode levantar paralítico agora, o Senhor pode trazer luz aos cegos agora. Deus, no nome de Jesus, faz isso agora. Deus, toca, Senhor, em pessoas, ó Deus, que estão nesse momento, ó Deus, acamadas com câncer, Senhor. Troca, Senhor, essa situação que ela está vivendo em uma situação de vida no nome de Jesus, porque o Senhor é real, o Senhor age, Deus, e nós não iremos parar, ó Deus, de pedir, ó Deus, e de ministrar cura, Senhor, a homens e mulheres, ó Deus, que clamam ao Senhor. Faz isso agora. Senhor Deus, eu quero te rogar, Senhor, por aqueles, ó Deus, que têm passado por dificuldades, ó Deus, na área do emprego, do trabalho financeiro, em meio ao mundo, ó Deus, caótico. Senhor, providencia. Ó Deus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca deixou faltar.
Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós. Ó Deus, nos enche do teu Espírito Santo, nos enche da tua alegria, nos dá o teu coração, nos dá um coração generoso. Queremos abençoar o mundo, Pai. Nos colocamos diante do Senhor e dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Usa tudo que nós temos para abençoarmos homens e mulheres ao redor do mundo. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a viva, poderosa e generosa vida do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Não deixa de se inscrever aí no nosso canal, deixar um comentário, dar um like, porque o YouTube trabalha pra gente desse jeito. E estamos à sua disposição para aquilo que você precisar. Deixa nos comentários também. A gente quer abençoar a sua vida. Até mais. Te espero domingo que vem, nesse mesmo horário. Vai ser poderoso.